11 de dezembro de 2020. Você é um escolhido desde a eternidade. Efésios 1, do 3 ao 14. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Primeira pessoa, as três pessoas operando na salvação do ser humano. O Pai. Nestes versículos que nós acabamos de ler, encontra-se a ideia que Deus Pai realizou a salvação por sua própria vontade, propósito e desígnio. A salvação não resulta da vontade ou do mérito de uma pessoa. A salvação não é obtida por meio de sacrifícios religiosos ou de boas intenções. O crédito da salvação pertence apenas a Deus, e somente Ele pode ser louvado e glorificado. A segunda pessoa no plano da salvação, Deus Filho. A salvação é a obra de Deus Pai, mediada por Cristo. A salvação tanto se realiza em Cristo como por meio dele. A salvação se encontra no amado, que é Cristo. Foi proposta nele, enquanto a salvação é uma obra exclusiva do Pai, ela se realiza por intermédio de Cristo, o Filho. Terceira pessoa na obra da salvação, o Espírito Santo. A salvação é selada pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo da promessa, que nos foi dado como penhor de nossa herança, a garantia de nossa completa e futura redenção, como propriedade de Deus mesmo. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo recebem todo o crédito da salvação. Ensinos. Deus nos escolheu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A afirmação do apóstolo. Paulo inicia essa passagem afirmando que Deus recebe todo o louvor na salvação. O verbo traduzido escolheu no grego, ekligomai, foi empregado na forma reflexiva,
significando selecionar para si mesmo. Isso significa que a ação do verbo retorna à pessoa que a pratica. Paulo estava dizendo que Deus nos escolheu tendo em vista o seu próprio interesse, para si mesmo e pessoalmente. A escolha divina foi realizada antes que o mundo existisse. A confirmação das Escrituras. A Bíblia afirma a verdade da escolha redentora feita por Deus. Mateus 25:34 diz: Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. O Senhor planejou tanto o reino quanto os habitantes do reino, antes que o mundo começasse a existir. Você e eu somos salvos e conhecemos o Senhor Jesus porque Deus nos escolheu. Lucas 12:32. Jesus disse a seus discípulos: Não temais, ó pequeninos rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. João 6:44. Jesus proclamou para uma grande multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. João 15:16. Jesus disse aos seus discípulos: Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Nós não escolhemos a Jesus, Ele nos escolheu. Não decidimos por Cristo no mais verdadeiro sentido. Ele decidiu por nós. Atos 9:15. O Senhor disse a respeito do apóstolo Paulo: Este é para mim um instrumento escolhido. A conversão de Paulo aconteceu abruptamente. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir os crentes, mas ele foi convertido, transformado e chamado para ser um apóstolo, porque Deus o escolhera antes da fundação do mundo. Atos 13:48 afirma sobre aquelas pessoas que ouviram a pregação de Paulo e Barnabé. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus outorga o dom da fé somente para aqueles que estão predestinados por meio da escolha dele mesmo. 2 Tessalonicenses 2:13. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Paulo não deu graças porque os crentes de Tessalônica haviam decidido se tornar pessoas salvas. Eles não eram muitíssimos inteligentes, espertos, espirituais, perspicazes e por isso escolheram a Deus. Pelo contrário, Deus os escolheu desde o princípio. A salvação exige que tenhamos fé, mas a fé é o resultado da escolha de Deus. 2 Timóteo 1:8 e 9. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 1 Pedro 1:2 afirma que os crentes são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 13, do 8 e 20 a 15. Infere que os nomes dos crentes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus te abençoe.